5.126. Talvez você imagine que seja a população de uma pequena cidade ou a quantidade de páginas de uma enciclopédia. Talvez a distância entre dois lugares. Mas não. 5.126 foi o número de tentativas que um homem fez antes de conseguir construir aquilo que imaginava. Pense por um instante no que isso realmente significa. Imagine acordar cedo, entrar em uma oficina, trabalhar durante horas, construir algo com as próprias mãos, testar, falhar, descobrir que ainda não era suficiente, ir dormir, acordar no dia seguinte e decidir fazer tudo outra vez. Agora imagine repetir esse ciclo não 10 vezes, nem 100, nem 1000, mais de 5.000 vezes. A maioria das pessoas teria desistido muito antes. Algumas na primeira semana, outras depois de alguns meses. Pouquíssimas chegariam ao primeiro ano. Mas havia algo diferente naquele homem. Ele não enxergava cada fracasso como um motivo para parar. Enxergava como uma resposta, como uma informação, como um passo inevitável. Hoje o mundo conhece seu sobrenome, Dyson, um nome presente em milhões de casas. Mas quase ninguém conhece a verdadeira história por trás dele. E talvez a parte mais impressionante dessa história não seja o dinheiro, nem a empresa, nem os bilhões. O mais impressionante é a forma como James Dyson aprendeu a enxergar o fracasso. Porque para ele, errar nunca foi o oposto do sucesso. Errar era parte do processo. Vivemos em uma época que celebra resultados. As redes sociais mostram empresas milionárias, corpos perfeitos, carreiras de sucesso, conquistas extraordinárias. Mas quase nunca mostram o que veio antes. As noites mal dormidas, as dúvidas, os erros, as tentativas que ninguém viu. É curioso, nós admiramos a linha de chegada, mas quase nunca prestamos atenção na estrada. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas acreditam que pessoas extraordinárias simplesmente nasceram prontas, como se grandes ideias surgissem completas, como se o sucesso acontecesse de repente. Mas a realidade costuma ser muito diferente. Grandes conquistas quase sempre são construídas em silêncio, pequenas melhorias. Um dia de cada vez, uma tentativa de cada vez. James Dyson nasceu em 1947, na Inglaterra. Desde criança demonstrava uma curiosidade incomum. Gostava de desmontar objetos, queria entender como tudo funcionava. Não se contentava em apenas usar alguma coisa. Precisava descobrir por que ela existia daquele jeito. Essa curiosidade o acompanharia pelo resto da vida. Enquanto muitas pessoas aceitavam que determinados problemas simplesmente faziam parte da realidade, James fazia uma pergunta diferente. Por quê? Por que isso precisa ser assim? Por que ninguém tentou resolver? Por que todos aceitaram esse defeito? Essa maneira de pensar parece simples, mas ela separa consumidores de inventores. A maioria aprende a conviver com problemas. Poucos decidem resolvê-los. Foi exatamente isso que aconteceu alguns anos depois. James Dyson comprou um aspirador de pó. Era um aparelho comum, igual a milhões de outros vendidos no mundo inteiro. Nos primeiros dias, funcionava perfeitamente. Mas conforme era utilizado, algo mudava. A potência diminuía cada vez mais, até que praticamente deixava de aspirar. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Na época, quase todo mundo acreditava que era normal. Os fabricantes também. Era simplesmente assim que um aspirador funcionava. Quanto mais cheio ficava o saco coletor, menor era o fluxo de ar, menor era a potência. Era um defeito conhecido, aceito, quase invisível, porque existia havia décadas. Mas James Dyson não conseguia aceitar aquela resposta. Ele desmontou o aparelho inteiro, parafuso por parafuso, peça por peça. Queria descobrir exatamente onde estava o problema.
Depois de analisar cuidadosamente o funcionamento do equipamento, percebeu algo interessante. O motor não era o problema. A potência também não. O verdadeiro culpado era o saco coletor. À medida que ele acumulava poeira, acabava bloqueando a passagem do ar. Era como tentar respirar usando uma máscara completamente entupida. O aparelho não ficava fraco. Ele era sufocado pelo próprio sistema. Foi então que surgiu uma pergunta extremamente simples. E se fosse possível eliminar completamente o saco coletor? Hoje essa pergunta parece óbvia. Naquela época, parecia absurda, porque ninguém sabia como fazer isso. Durante semanas, James pesquisou diferentes possibilidades, até que um dia visitou uma serraria. Ali havia uma máquina enorme responsável por separar serragem do ar. Ela utilizava um princípio conhecido como separação ciclônica. O ar girava em alta velocidade. A força centrífuga empurrava as partículas pesadas para as paredes do equipamento. A madeira caía, o ar seguia limpo. Naquele instante, algo aconteceu. As maiores ideias da humanidade raramente surgem do nada. Elas aparecem quando alguém consegue conectar duas coisas que ninguém imaginava unir. James olhou para aquela máquina gigantesca e fez uma pergunta. E se esse mesmo princípio pudesse funcionar dentro de um aspirador doméstico? Parecia impossível. A máquina industrial ocupava vários metros. Um aspirador precisava caber na sala de uma casa. Mas boas ideias quase sempre parecem impossíveis antes de parecerem inevitáveis. Na semana seguinte, sua garagem começou a mudar. Ferramentas ocupavam o chão, motores eram desmontados. Tubos de plástico apareciam sobre as bancadas. Papéis cobertos de desenhos e cálculos se acumulavam. A garagem deixava de ser apenas uma garagem. Estava se transformando em um laboratório. Nascia o primeiro protótipo. James ligou o equipamento. Observou atentamente. Esperou alguns segundos e não funcionou. O ciclone não separava a poeira como imaginava. O fluxo de ar era insuficiente. O motor aquecia. A eficiência era baixa. Quase tudo dava errado. Qualquer pessoa poderia concluir que a ideia simplesmente não funcionava. Mas James Dyson enxergava a situação de outra maneira. Para ele, o primeiro protótipo não havia fracassado. Ele apenas havia respondido uma pergunta. Não é assim. Então, ele voltou para a bancada, mudou o desenho, alterou o formato do cone, reposicionou entradas, modificou materiais, construiu outro protótipo. Também falhou. Depois veio outro, e mais outro, o 10º, o 20º, o 50º, o 100º. A contagem começava a perder importância, porque cada nova tentativa respondia a uma pergunta diferente. Algumas melhoravam o fluxo de ar, outras pioravam. Algumas resolviam um problema, mas criavam dois novos. E foi nesse momento que James Dyson fez algo que mudaria completamente sua trajetória. Ele passou a registrar absolutamente tudo. Cada medida, cada alteração, cada teste, cada resultado. Ele não confiava na memória, confiava no método. Existe uma enorme diferença entre repetir e aprender. Muitas pessoas acreditam que persistência significa fazer a mesma coisa inúmeras vezes, mas isso não é persistência, é repetição. Persistência verdadeira exige mudança, exige observação, exige humildade para admitir que ainda existe algo a aprender. James Dyson nunca construiu 5.000 aspiradores iguais. Ele construiu 5.000 versões melhores do mesmo sonho. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. Persistência não é insistir. Persistência é evoluir. Enquanto milhares de pessoas fogem do erro, as pessoas extraordinárias aprendem a utilizá-lo, porque cada erro elimina um caminho errado e aproxima um pouco mais do caminho certo. Mas enquanto seus protótipos ficavam melhores,
Outra coisa começava a desaparecer: seu dinheiro. Construir um protótipo custa caro. Construir dezenas é um investimento. Construir centenas já parece um risco, mas construir milhares parece insanidade. Cada nova versão exigia motores, tubos, plásticos, ferramentas, peças metálicas, horas de trabalho, tudo saía do próprio bolso. James Dyson não tinha investidores. Não possuía uma grande empresa financiando seus experimentos. Não havia um laboratório moderno, nem uma equipe de engenheiros. Era apenas um homem, uma garagem e uma ideia que ainda não funcionava. Os anos começaram a passar. Enquanto amigos construíam carreiras estáveis, James voltava para a oficina. Enquanto outras famílias planejavam férias, ele comprava mais materiais. Enquanto muitos enxergavam um fracasso, ele enxergava apenas mais uma oportunidade de aprender. Existe uma diferença enorme entre essas duas formas de olhar para o mesmo problema. Fracasso significa fim. Aprendizado significa continuidade. As palavras que usamos moldam nossa realidade. Talvez por isso, cientistas raramente falem em fracasso. Eles falam em resultados. Mesmo quando um experimento não confirma a hipótese, ele ainda produz conhecimento. James Dyson parecia compreender isso naturalmente. Ele nunca perguntava, por que eu falhei? Perguntava, o que esse erro está tentando me ensinar? Essa é uma pergunta poderosa, porque muda completamente a direção da próxima tentativa. Com o passar dos anos, os protótipos deixaram de ser improvisados. O formato do cone mudava. O fluxo de ar era redesenhado. Os motores eram substituídos. Cada detalhe era analisado. Cada detalhe importava. Depois de milhares de tentativas, algo finalmente aconteceu. O aspirador funcionou. Funcionou exatamente como James imaginava. A potência permanecia constante, sem perda de sucção, sem depender de um saco coletor. Anos de trabalho finalmente haviam produzido algo revolucionário. Qualquer pessoa imaginaria que dali em diante sua vida mudaria imediatamente. Mas estava apenas começando o capítulo mais difícil da história. James Dyson acreditava que as grandes fabricantes correriam para comprar sua invenção. Afinal, ela resolvia um problema conhecido havia décadas. Era melhor, mais eficiente, mais moderna. Mas não foi isso que aconteceu. Empresa após empresa, veio a mesma resposta. Não. Algumas sequer aceitaram ouvir a apresentação. Outras disseram que o mercado não queria mudanças. Algumas enxergavam risco demais. Outras tinham um motivo ainda mais curioso. Os sacos coletores davam lucro, muito lucro. Os consumidores compravam um aspirador apenas uma vez, mas compravam sacos durante anos. Eliminar o saco significava eliminar uma fonte gigantesca de receita. Aquela invenção era boa para os clientes, mas ruim para o modelo de negócios da indústria. E foi assim que James Dyson descobriu uma das verdades mais duras do empreendedorismo. Nem sempre uma boa ideia é imediatamente aceita. Às vezes, ela ameaça interesses grandes demais. Muitas pessoas teriam desistido nesse momento. Afinal, depois de desenvolver a tecnologia, agora também precisavam convencer um mercado inteiro. Mas James Dyson já havia aprendido uma coisa: sempre existe outro caminho. Se ninguém queria fabricar sua invenção, talvez ele mesmo pudesse fabricar. Era uma decisão assustadora. Ele não era um empresário experiente, não comandava uma multinacional, não tinha bilhões em caixa, mas tinha algo que quase ninguém possui. Conhecia sua invenção melhor do que qualquer pessoa do planeta. Assim nasceu a Dyson. No começo, era apenas uma pequena empresa tentando competir contra gigantes. Mas existia uma diferença.
Enquanto os concorrentes tentavam vender aspiradores, James Dyson tentava resolver problemas. E pessoas gostam de quem resolve problemas. Pouco a pouco, os consumidores começaram a perceber. O produto realmente funcionava. Não perdia potência. Não precisava de sacos descartáveis. Era diferente de tudo que existia. As vendas cresceram. Depois vieram novos produtos: secadores de mãos, ventiladores sem hélices aparentes, purificadores de ar, secadores de cabelo. Cada lançamento seguia exatamente a mesma filosofia: questionar aquilo que todo mundo considera normal. Hoje, a Dyson vale bilhões de dólares. Está presente em dezenas de países. Seu nome tornou-se sinônimo de inovação, mas nenhuma dessas conquistas começou quando a empresa ficou famosa. Elas começaram muito antes, na garagem, quando ninguém acreditava, quando o dinheiro acabava, quando cada tentativa parecia apenas mais um fracasso. Existe uma tendência curiosa na forma como contamos histórias de sucesso. Nós resumimos anos de sofrimento em uma única frase: ele tentou 5.126 vezes. Mas essa frase esconde algo importante. Cada uma dessas tentativas aconteceu em um dia diferente, com um estado de espírito diferente. Houve dias de entusiasmo, dias de cansaço, dias de dúvida, dias em que provavelmente parecia impossível continuar. A disciplina não é acordar motivado todos os dias. É continuar mesmo quando a motivação desaparece. Porque motivação é emoção, disciplina é decisão e decisões constroem destinos. Talvez você esteja vivendo seu próprio protótipo número 50 ou o número 100. Talvez esteja tentando aprender um idioma, construindo uma empresa, mudando de carreira, treinando para uma competição, escrevendo um livro ou apenas tentando se tornar uma pessoa melhor. Seja qual for o seu desafio, lembre-se de James Dyson. As pessoas enxergam apenas o produto final, mas a verdadeira transformação aconteceu durante o processo. Não foram os 5.126 protótipos que criaram apenas um aspirador revolucionário. Eles criaram um homem capaz de resolver problemas que quase ninguém conseguia enxergar. No fim, talvez essa seja a maior recompensa da disciplina. Ela raramente transforma apenas os nossos resultados. Ela transforma quem nós nos tornamos. Porque sucesso não é chegar rapidamente. Sucesso é continuar evoluindo quando seria muito mais fácil parar. E talvez seja exatamente por isso que uma única tentativa mudou tudo. Não porque foi a primeira, mas porque ela só existiu graças às outras 5.125. Se você gostou desta história e acredita que disciplina pode ser construída e não apenas nascer com algumas pessoas, inscreva-se no canal. Toda semana, uma nova história real sobre pessoas que transformaram fracassos, desafios e rejeições em algo extraordinário. Porque no fim, a disciplina não é um talento, é um caminho.